Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente de Realpolitik. Está a terminar 2023. E que ano! E como é tradição neste género de coisas, faz-se assim uma espécie de resumo do ano e uma projeção para o próximo. Pelo menos foi como disseram. Então, vamos a isso. Afinal, eu sou um indivíduo que gosta de cumprir tradições. Acho que todos nós já nos esquecemos que foi em 2023 que, em definitivo e oficialmente, se terminou com a pandemia do Covid-19. Sim, é verdade. Houve uma pandemia que paralisou o mundo entre 2020 e 2022. E parece que todos querem tanto esquecer-se disso que até já se esqueceram. Mas se já ninguém fala de Covid-19, os seus efeitos continuam e continuarão connosco. Porque a pandemia, como o mundo reagiu, como teve que se adaptar, os novos hábitos que se adquiriram, outros que se abandonaram, não só impactaram a nossa circunstância, como mudaram essa própria circunstância. Há um mundo antes e um mundo depois da pandemia do Covid-19 e todos temos que nos convencer disso. E parece-me que alguns ainda não se convenceram. Como dizia alguém, não se vencem com táticas de ontem guerras de hoje. E é completamente verdade. Empresas, organizações e indivíduos, até os Estados, têm, primeiro que tudo e antes do mais, de entender que a nova realidade é esta que enfrentamos. Entender o que mudou, o que passou a ser e o que deixou de ser, para depois, feita a análise e o diagnóstico, adaptar, adequar, criar, anular políticas conforme essa mesma circunstância. Sem isso, será literalmente impossível enfrentarmos o futuro e os vindouros desafios com firmeza, assertividade e possibilidade de sucesso. Porque desconfio que alguns problemas, como por exemplo a crise na habitação, o crescente endividamento das populações, as taxas de juro a terem de ser mantidas altas para esbater artificialmente uma inflação que de outra maneira seria galopante, e mesmo algumas crises migratórias, não são a causa, mas sim a consequência. É preciso entender isto para que se possa atuar o mais rapidamente possível. Porque cada dia que passa, sem sabermos exatamente em que mundo vivemos e que tipo de sociedade gerimos, é menos um dia que temos de o fazer bem e adequadamente. No que diz respeito aos Estados Unidos, assunto sempre obrigatório nestas visões, tudo na mesma, como sempre. Joe Biden não se consegue impor. Cada vez mais se apaga e dilui num cada vez mais caótico sistema político minado até ao âmago, como está o sistema político norte-americano. Kamala Harris, a grande mulher negra, vice-presidente, que todos apontavam como quase certo sucessora de Biden e tinha grandes possibilidades disso já nas próximas eleições, não consegue demonstrar e impor-se como alternativa, e os democratas estão literalmente sem soluções. Os republicanos continuam sem saber o que fazer com Donald Trump, sempre igual a ele próprio, sempre igual à América real, que não seria grande surpresa se o voltasse a eleger. Isto se os republicanos não tiverem juízo e não começarem desde já a formar uma frente unida contra essa eventualidade. No entanto, não sei se é isso que os republicanos de facto querem. Afinal,
na Realpolitik, o que importa é ter o poder. Seja lá como for. Seja lá com quem for. E se as cúpulas partidárias da direita americana começarem a ver que Trump é o modo mais viável de conquistar a Casa Branca, não terão problemas nenhuns em fazer eleger Donald Trump. Porque as alternativas fortes e credíveis, os republicanos, também não as têm. Com todos estes problemas internos, a não conseguir cumprir o que prometeu, a não ter nenhuma vitória interna, Biden faz o que sempre fazem os presidentes americanos e os chefes de Estado e de governo por esse mundo todo. Quando têm crises internas, geram ou mantêm crises externas. Primeiro era a Ucrânia, agora é Israel. A Ucrânia, essa, mais um inverno. Aquele tal inverno que eu disse que não podia acontecer, aconteceu. Zelensky, Estados Unidos, a União Europeia, as Nações Unidas, todos juntos, não conseguem resolver o problema, não conseguem reconquistar nada, conseguir nada, avançar nada. Infelizmente eu tinha razão, e eu às vezes detesto ter razão. Ao confundir paz com vitória, a teimar em posições intransigentes e inabaláveis, isto é, a negar a diplomacia, a Ucrânia vai se colocar numa situação que, por incrível que possa parecer, a vai fazer perder este conflito e vai fazer com que tenha que ceder mesmo todos os territórios até agora ocupados, ou mesmo até mais, inclusivamente Odessa. O presidente ucraniano, porque eu tenho uma grande apreciação e uma grande estima, mas desgastou a sua posição, a sua mensagem, a sua imagem. A causa ucraniana começa a cansar a opinião pública ocidental, a massacrar os orçamentos nacionais em anos de eleições importantes, e já se viu, por exemplo, em Itália, na Polónia e na Hungria, que quem apoia a Ucrânia perde eleições. Foi uma hipótese que nunca me passou pela cabeça. A Ucrânia perder por abandono. Porque Putin, esse, é um mestre nas jogadas que faz. Lembram-se do meu texto do Realpolitik a que chamei Gambito de Dama? Putin consegue fazer a mesma jogada no mesmo jogo várias vezes. É absolutamente incrível. Porque ninguém me convence que o ataque do Hamas a Israel e a consequente escalada, mais uma, no milenar, sim, porque tem quase 3.000 anos sem uma única pausa, do conflito israelo-árabe, teve ali uma grande, mas mesmo uma grande influência da Rússia. O ciberataque que antecedeu o ataque armado e que literalmente calou todas as comunicações israelitas, tem impressões digitais dos ursos de São Petersburgo por todo o lado. Essas dadas também nos indicam e provam que os ativos do grupo Wagner estão operacionais e a prosperar. Uma outra grande jogada de Putin. Ao dividir esforços, atenção e imediatismo, Putin conseguiu esvaziar a questão ucraniana ao ponto de pôr, neste dezembro, Zelensky a percorrer o mundo todo, a bater a todas as portas que consegue. E são cada vez mais as que não se abrem, e as que se abrem é simplesmente por cortesia, pois o presidente ucraniano sai de lá de mãos a abanar. Quanto à União Europeia, serve mesmo para quê? É que a inflação não desce, os juros não descem, não há ações sustentadas para as políticas centrais, como o ambiente, os combustíveis fósseis, as energias alternativas, a carência de cereais, o tráfico humano, a imigração ilegal, os refugiados. Um ano e nada mudou, antes pelo contrário. Mais um ano e nada vai mudar, a menos que algo assim tipo pandemia surja. Tudo vai continuar como sempre e cada vez mais os problemas vão se agonizar, agravar e tornar dia a dia, quase hora a hora,
mais insolúveis, com mais graves e profundas consequências. E, enquanto o Ocidente, o grande e supremo Ocidente, anda a brincar e a fazer de conta que faz, a China, o milenar império do meio, faz mesmo. E é, como sempre, igual a ele próprio. Inteligente, brilhante, mas impiedosa. Não se envolvendo em nada, mas estando em tudo, assume posições em mercados emergentes. Consolida a sua posição como potência dominante no seio dos BRIC, como provou na quase despercebida Cimeira de Agosto. Compra, embora não diretamente, ativos estratégicos por todo o mundo e absorve dívida soberana de outros países com uma voracidade tal que chega a pôr em risco, embora por pouco tempo, a sua própria estabilidade económica e cambial, que ainda não sei se a tal crise económica chinesa do meio do ano foi desinformação ou não. Uma coisa é certa, a China está a preparar, lenta, mas minuciosamente, um checkmate global que acho que ainda não será em 2024 que acontecerá. Afinal, a expressão paciência de chinês vem de algum lado, não é? Penso que serão precisos mais 2 ou 3 anos para que a jogada final se consume e aí não vai haver dúvidas que quem se vai assumir, porque de facto já o é, a grande potência mundial, tanto em termos militares, como económicos, como políticos, é a República Popular da China. Sabem falar mandarim? Acho que é uma boa altura para começarem a aprender. Finalmente, em 2023, quase que termina com a negação absoluta do que muitos, inclusivamente eu, já começavam a acreditar. O terrorismo de base fundamentalista islâmica não está morto, muito menos enterrado. Mudou foi de forma. Grupos como o Hamas, o Hezbollah, a Fatah, entre outros, voltaram. Mas voltaram regressando à filosofia da velha guarda. Lá tive eu que ir ao fundo da estante buscar os velhos livros para relembrar conceitos de terrorismo que eu e toda a gente já pensávamos ultrapassados. Já passaram os tempos de Bin Laden, de Abu Qazarashi, de Abu Jalaeshi e de Mossab al-Zakawari. O terrorismo islâmico voltou à antiga postura de não ser o centro das atenções, não ser o foco de todas as ações e o polo congregador de todo o ódio ocidental e não só. Deixou a filosofia dos ídolos, como no tempo do Bin Laden e do Zakawari. Basta-lhe estar no jogo e ir colhendo aqui e ali, um agora, outro depois, os dividendos de ações curtas, rápidas, surpreendentes, localizadas, mas muito, muito eficazes. Também, e igualmente, na antiga filosofia das antigas intifadas, sabem que destabilizar o Ocidente é um jogo que não se faz sozinho e não se faz com ídolos ou com só um grupo, que é um jogo de equipa, que são necessários aliados, patrocinadores, apoiantes, que é preciso fazer favores, cedências, entrar em jogos. Por isso, teremos um ano que nos fará quase recordar os anos 60 e 70 em termos de terrorismo, com uma instabilidade crescente no Médio Oriente, mas sem nunca sair do morno. Uma instabilidade pensada em Moscou, planeada em Teherão e executada por todo o Médio Oriente, da Palestina ao Iémen, do Catar à Somália. Por isso, e na minha opinião, em termos gerais e globais, 2024 será mesmo isso. Um ano morno, em que nada de muito sério acontecerá, mas também nada se resolverá. O que existe continuará, num crescendo desgaste, deterioração e agonização. Voltando ao início do vídeo, que já vai longo,
É achar que conseguimos, com táticas antigas, ganhar guerras presentes. É negar que estamos numa nova época, numa diferente circunstância, num distinto contexto. É também achar que os políticos de sempre é agora que vão ter novas ideias e novas soluções que possam resolver os problemas de uma nova época que eles próprios se recusam a admitir, que eles próprios negam e que por isso não entendem, não sabem resolver, não sabem sequer como irá evoluir. Para nós, o povo, como sempre, mais do mesmo. Viver o melhor que se pode, gozar o mais que se conseguir e ir assistindo a este jogo que não deixa de ter a sua piada. Porque no fundo, minhas amigas e meus amigos, mesmo com isto tudo, com estas crises, com estas guerras, tanto eu como vocês, como estão a ver, pertencemos à minoria dos privilegiados, à ínfima cota dos bafejados pela sorte, daqueles que ainda podem afirmar que isto é mais bom que mau, que traz mais gozo que desgosto, e que os nossos problemas, que para nós são imensos, são um nada comparados com os problemas de 90% da população mundial. E esses problemas são a fome, a miséria, a exclusão e uma crónica incapacidade e possibilidade de sair dessa situação. Por isso, vivamos, que isto continua a ser demasiado bom para ser desperdiçado. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno político e tudo o que envolve. São obras que aprofundam a política que conversamos hoje e que nos ajudam a pensar, a conhecer e a melhorar o nosso conhecimento. Relembro-vos que continua à venda o meu e-book sobre a Rússia, a máscara do KGB, a que convido a que comprem por um preço quase simbólico na Hotmart. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia, em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. Afinal, convém saber, para que possamos atuar com base nisso, como são de facto tomadas todas as decisões e o que esperar ou não daquilo que nos prometem. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se ainda não o fizeram e de pôr um like para se este vídeo vos foi útil e gostaram. E assim sendo, até à próxima semana e hoje um próspero e feliz 2024. Até para o ano.